Com o novo capítulo de One Piece, eu venho trazer uma teoria que eu descobri possivelmente o poder dos Goroseis e Jin-sama. Quer saber como? Então vamos lá. Com o passar dos capítulos, fomos aos poucos descobrindo mais sobre os poderes que o governo mundial tem em relação a In-sama e os Goroseis. Vemos que In manda nos Goroseis e manda basicamente em tudo. Ele está acima do que a gente conhecia no mundo de One Piece. Por que esse homem seria tão poderoso? Ok, vamos por parte. Parte 1. Impel Down. Temos muitas criaturas em Impel Down, como os Minos, Sphinx, Basiliscos e até gorilas. Porque de onde esses monstros vieram? Sabemos que no mundo de One Piece existem milhares desses monstros e raças que vivem até hoje. Raças tipo dinossauros e essas coisas. Porém, os dragões de Punk Hazard foram artificialmente feitos. Eles são artificiais? Baseado nisso, os dragões celestiais queriam dragões. Isso correto? Possivelmente, os monstros de Impel Down também são artificiais. Vamos lá. O primeiro Gorosei a ser falado é o Gorosei com aquela grande barba branca, alto e magro. A sua barba tem formato de pássaro. São asas, se você conseguir olhar. Possivelmente, a fruta dele foi a base para fazerem o basilisco de Impel Down. O que baseia eu acreditar nisso? Vamos continuar. Parte 2. Os monstros bíblicos. Há personagens no governo mundial que são inspirados em coisas bíblicas, já que os deuses são inimigos de Deus. Como o correto a se pensar é o que? O governo são os deuses do mundo de One Piece, já que eles mandam no mundo e os piratas são contra isso. O próprio Garp, que faz parte da marinha, é contra o governo, por ser um D. O próximo Gorosei a ser citado é aquele Gorosei com um bigode gigantesco. Possivelmente ele tem a fruta mítica do Behemoth. O Behemoth, como você pode ver, numa comparação do que eu estou mostrando na tela, são muito semelhantes. Ele tem um chifre gigantesco, formato assim da sua barba. Vemos também como Jack. O Jack também possuía isso e a fruta dele era a fruta do mamute. Possivelmente a arma do Spandan é inspirada no poder deste Gorosei. Parte 3. Os monstros do mar. Vamos a Saturn. Muitos acharam que o poder dele poderia ser ligado ao planeta. E de fato pode ser. Saturn pode ter a fruta do signo de Capricórnio. Por quê? Um monstro gigantesco em questão, tão poderoso que ele é metade touro, metade peixe. Você se lembra disso em algum lugar de One Piece? Quem usava esses peixes era o Doflamingo no Dressrosa Coliseu. O Doflamingo usava esses peixes por quê? Porque eles sabiam que esses peixes são muito poderosos, já que simplesmente um Gorosei literalmente usa o poder desse peixe. Já o próximo homem é aquele loiro, aquele homem alto, com aparência calma. Lá no Triângulo de Florian, com aquelas silhuetas gigantescas de monstros que viviam lá na sombra, é importante se citar sombra, isso é uma coisa importante, guardem isso. Sua fruta pode ser a do Umebozo. Uma breve descrição do Umebozo é que ele vive em oceanos e ele ataca navios. Ele é uma criatura que normalmente caça piratas. E eles são confundidos geralmente com sacerdotes. Sacerdotes é uma semelhança exata com o que são os Gorosei. Os Gorosei de fato são quase sacerdotes do mundo de One Piece. Sendo eles ligados a In-sama, que In-sama literalmente se refere a como se fosse o mar, né? É uma ligação do nome. Essas criaturas podem sim ser a fruta de um deles. Deste homem em questão. Semelhante ao que os Goroseis que foi dito, existe, infelizmente eu não posso confirmar por teoria, isso aqui é um achismo total, que eu não posso basear, porém, o Gorosei da Katana tem uma fruta igual a do Luffy. Ele é um Zoan mítico, despertado, que não é nenhum animal. Ele pode ser um deus ou pode ser uma criatura que não tem pelos. Porque vimos que as criaturas que têm pelo no mundo de One Piece, que são Zoans, né? No despertar, elas ganham uma aura em volta de fogo. Esses Goroseis, inclusive o Basilisco, é pena, o Basilisco não tem fogo. Ele tem uma aura meio coisada, entendeu? Tipo, meio redonda, junto com esse Gorosei. O Enel também puxava isso, e o Enel tava tentando se inspirar em um deus e tal. Agora a gente vai pra parte importante, In-sama. Parte 4, In-sama. A primeira aparição de In foi um lugar florido e calmo, um lugar bastante
com bastante vegetação. Isso pode nos dar o ponto da nossa principal teoria. Isso pode nos dar o ponto da nossa principal teoria. Sua fruta é a do Nidhogg. Nidhogg, em uma breve descrição, cujo nome significa o precursor da malícia, é um enorme dragão serpente que vive em Niflheim, o mundo inferior nórdico. Ele rói as raízes mais fundas da árvore de Yggdrasil. Basicamente, esse monstro é uma criatura gigantesca com um formato meio esguio que está esperando o Ragnarok. Ele usa a energia de Yggdrasil pra meio que ele vai roendo e destruindo a árvore. Ele se alimenta de corpos mortos e ele usa esses corpos pra batalha. Ele usa o corpo, entendeu? Tipo, o corpo que ele pega, ele usa pra ele. A semelhante que aparentemente ele fez com a rainha Lily. Aparentemente. Ele mata as pessoas e meio que ele é uma linha tênue, como um reflexo de uma criatura que constantemente está no bem e no mal. Ele tá fazendo bem, mas ele também tá fazendo mal. O Yin, ele é exatamente esse conceito de bem e mal. Ele se alimenta de Yggdrasil, ele vive em um lugar, tipo, meio que onde Yin fica, um lugar abaixo, um lugar inferior, nórdico, que possivelmente é um lugar, na mitologia nórdica, normalmente o inferno, né, é congelado, igual onde tá aquele chapéu de palha. E a destruição da árvore também é missão de outros dragões. Dragões celestiais sendo citados entre aspas, entendeu? Os dragões celestiais têm muita ligação com o que está sendo escrito aqui. Porque de acordo com a história da criatura Nidhogg, ele tá lá, junto com vários outros dragões, são 4 ao todo, e o principal, esse Nidhogg, ele tem uma águia e um esquilo. As duas águias são feitas com... eles carregam palavras invejosas que correm de cima a baixo da árvore. Basicamente, tenha em mente que a águia é Morgans e Shanks é o esquilo. O esquilo e a águia levam as informações de Yin pro mundo e as informações do mundo pra Yin. A Grande Guerra vai ser uma inspiração nórdica, por isso vai envolver essa questão, possivelmente. E a headline se parece muito o mundo citado na história que bloqueia Yggdrasil, porque é citado que são raízes que bloqueiam o lugar. São raízes, são tipo um lugar gigantesco que bloqueia onde está o Nidhogg, que é a headline de One Piece. E como o Doflamingo disse, agora só os fortes sobreviverão, pois estamos em frente ao Ragnarok, para uma guerra final. Parte 5. Gekko Moria. Os poderes de Yin são chamados de treva do governo. O motivo de Doflamingo ter sido mandado para matar Moria é porque possivelmente Moria tem total ligação com o poder de Yin. Reviver mortos, usar sombras, e até as flechas que o Yin usa para matar o Cobra são muito parecidas com os poderes de Moria. Até os monstros, a silhueta dos monstros apresentados nesse capítulo são muito semelhança. Tem muita semelhança com Moria. Tendo isso em mente, One Piece nos mostra que ainda temos muito o que esperar em relação a Moria. E você? O que acha disso? Deixe nos comentários.